sou Thaisa, sou juíza do trabalho em Campinas e coordenadora do Juizado Especial da Infância e Adolescência de Campinas do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Participando da coletânea temática de vídeos organizados pela Matra 15 a respeito do combate ao trabalho infantil, eu tenho a missão de falar sobre a lista TIP. A OIT instituiu, em junho de 99, a Convenção 182, sobre proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação. No Brasil, essa convenção entrou em vigência em 2 de fevereiro de 2001. Logo depois dos importantes considerandos que inclusive mencionam que o trabalho infantil decorre, em grande parte, da pobreza, a Convenção 182 estabelece já no artigo 1º que todo Estado-membro que ratificá-la deverá adotar medidas imediatas e eficazes que garantam a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil em caráter de urgência, o que, portanto, vincula o Brasil, que ratificou a Convenção. No 2º artigo, a Convenção define que, para os seus efeitos, o termo criança designa a toda pessoa que não tenha atingido 18 anos de idade. Logo, quando nos referimos a trabalho infantil, não estamos limitando aquele desempenhado porque tem 12 anos incompletos, que é criança nos termos do ECA, mas sim quem ainda não atingiu 18 anos de idade. Na sequência, temos o principal artigo da Convenção, que define a expressão piores formas de trabalho infantil, que compreende todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados. Utilização, demanda e oferta de crianças para fins de prostituição, produção de pornografia ou atuações pornográficas, utilização, recrutamento e oferta de crianças para atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes, conforme definidos em tratados internacionais pertinentes. E o quarto, trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. Em seguida, a Convenção passa a bola aos países que aderirem, indicando que os tipos de trabalho a que se refere o artigo 3º-D serão definidos pela legislação nacional ou pela autoridade competente. É aí que surge a lista TIP, sigla que identifica a lista das piores formas de trabalho infantil, instituída pelo Decreto 6.481 de 2008, marco legal brasileiro que regulamentou os termos descritos na Convenção da OIT. Esta lista decorre de um trabalho tripartite da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, do Governo Federal e também da sociedade civil. A lista TIP apresenta 93 atividades no Brasil que são prejudiciais à saúde, à segurança e à moralidade das crianças e dos adolescentes. É a lista mais extensa entre os países que se comprometeram com a Convenção. Ela faz a descrição dos trabalhos, aponta os prováveis riscos ocupacionais para as crianças e adolescentes e as possíveis repercussões à saúde. O decreto prevê que a lista TIP será periodicamente examinada e poderá ser revista. Além de apresentar 93 atividades, o decreto também reitera aquelas principais já enunciadas na Convenção e que eu já mencionei anteriormente. Vamos examinar um pouquinho mais de perto a lista TIP? Ela é composta por 2 eixos, trabalhos prejudiciais à saúde e à segurança e trabalhos prejudiciais à moralidade. No tópico dos trabalhos prejudiciais à saúde e à segurança, são 12 temas, cada um com algumas atividades indicadas. São 11 atividades na agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal, como no processo produtivo do fumo, do algodão, do sisal, da cana-de-açúcar e abacaxi, na colheita de cítricos, pimenta, malagueta e semelhantes, e manguezais e lamaçais. São 4 atividades no setor de pesca, como na cata de iscas aquáticas ou na cata de mariscos. São 6 atividades na indústria extrativa, como extração de pedras, areia e argila, extração de mármores, granitos, pedras preciosas, semipreciosas e outros minerais, em escavações subterrâneas, pedreiras, garimpos, minas em subsolo e a céu aberto. São 35 atividades de transformação. Por exemplo, na operação industrial de reciclagem de papel, plástico e metal, em tecelagem, na produção de carvão vegetal, na fabricação de fogos de artifício, na fabricação de farinha de mandioca, na fabricação de bebidas alcoólicas. Temos ainda atividade em produção e distribuição de eletricidade, gás e água. Temos atividade em construção civil e pesada, incluindo construção, restauração, reforma e demolição.
Temos atividade em comércio de reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos, que são aqueles relacionados a borracharias ou em locais onde sejam feitos recapeamento ou recauchutagem de pneus. Temos ainda 3 atividades em transportes e armazenagem, que são o transporte e armazenagem de álcool, explosivos, inflamáveis, líquidos gasosos e liquefeitos, em porão ou convés de navio e em transporte de pessoas ou animais de pequeno porte. São 4 atividades ainda em serviço de saúde ou serviços sociais, como em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana, em que se tenha contato direto com pacientes ou se manuseie objetos de uso de pacientes não previamente esterilizados. São ainda 9 atividades em serviços coletivos, sociais, pessoais e outros, como por exemplo, na coleta, seleção e beneficiamento de lixo, em cemitérios, em serviços externos que impliquem manuseio e porte de valores que coloquem em risco a sua segurança, qual é o caso dos office boys, mensageiros contínuos, em artesanato, de cuidado e vigilância de crianças, pessoas idosas ou doentes, em ruas ou outros logradouros públicos, então, comércio ambulante, guardador de carros, guardas mirins, guias turísticos, transporte de pessoas ou animais, entre outros. Tem ainda a atividade de serviço doméstico, que se inclui a atuação como babá. São ainda 3 atividades gerais em qualquer setor, como aquelas com utilização de instrumentos ou ferramentas perfuro-cortantes sem proteção adequada capaz de controlar o risco, em câmaras frigoríficas, com levantamento e transporte, descarga manual de pesos, conforme a limitação do decreto, ao ar livre, sem proteção adequada contra exposição à radiação solar, chuva e frio, em alturas superiores a 2 metros, com exposição ou manuseio de arsênio e seus compostos, asbestos, benzeno e outros produtos químicos, e ainda em espaços confinados. Temos ainda o segundo setor, que seriam as atividades que se enquadram como trabalhos prejudiciais à moralidade, que são 4. Aqueles prestados em qualquer modo em prostíbulos, boates, bares, cabarés, danceterias, casas de massagem, saunas, motéis, salas ou lugares de espetáculos obscenos, salas de jogos de azar e estabelecimentos análogos. De produção, composição, distribuição, impressão ou comércio de objetos sexuais, livros, revistas, fitas de vídeo ou cinema, CDs pornográficos de escritos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos pornográficos que possam prejudicar a formação moral. De venda, varejo de bebidas alcoólicas, e o quarto seria com exposição a abusos físicos, psicológicos ou sexuais. A Convenção 82 também prescreve que todo Estado-membro designará a autoridade competente responsável pela aplicação das disposições que lhe dão cumprimento. No Brasil, nós temos os auditores fiscais do trabalho, que lidam cotidianamente com operações de fiscalização. Mas não precisamos esperar pela louvável atuação dos auditores fiscais do trabalho, que contam com estrutura cada vez mais enxuta. Ao presenciar a situação de trabalho infantil, você pode fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar da sua cidade, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego mais perto da sua casa, às Secretarias de Assistência Social ou diretamente ao Ministério Público do Trabalho. Tem ainda a facilidade do Disque 100. Agora eu te convido a ler integralmente o Decreto 6.481 para saber todas as 93 atividades que são vedadas a quem ainda não atingiam 18 anos de idade e espalhar por aí todo esse conhecimento adquirido. Essa matéria costuma cair em concurso da área trabalhista, hein? E não esquece de checar os demais vídeos aqui da página da Matra. Grande abraço!